Gênesis capítulo 22, geralmente eu gosto de ler todo o texto, mas como eu enfatizarei apenas um versículo, para nós ganharmos tempo, para termos um momento de oração ainda, versículo 9 vai dizer: e chegaram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativo nosso entendimento a essa palavra, que o poder do teu sangue, o poder do teu nome possa operar em nossa mente durante esse tempo, de maneira que não haja nenhuma distração e nem dispersão em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando nós debruçamos sobre o caráter de Deus, sobre a identidade de Deus, nós somos educados que Deus, em seu ser, Ele é um Deus todo-poderoso. Um dos seus nomes, no hebraico, no Antigo Testamento, é El Shaddai, que é o Deus todo-poderoso. Também conhecemos que este Deus todo-poderoso, essa qualidade, também é conhecida teologicamente como onipotência. O Deus que tem todo o poder, tudo aquilo que não contradiz o seu caráter, a sua natureza. Não há limites, não há páreos para que este Deus faça o que o seu coração intentar. Embora Deus, sendo este Deus todo-poderoso, é impressionante como Ele se move na história do seu povo. É interessante como que Ele age quando Ele intenciona realizar algo sobre os seus filhos. Porque é de se imaginar que um Deus que é todo poderoso, é de se imaginar um Deus que não tem limites em si. Quando Ele quer fazer algo, então Ele vai e faça. De maneira que Ele olha num estralar, num pensar, num comando imediato, súbito, sem alarde, sem anúncio, sem preliminar, Ele simplesmente realiza. Ele simplesmente faz. Mas não é assim que nós aprendemos sobre os movimentos de Deus. Embora Ele seja um todo-poderoso e podendo fazer o que bem desejar a qualquer hora, a qualquer momento, a gente percebe ao longo das Escrituras que este Deus, Ele exige que o seu povo prepara cenários. Embora que é Ele que é o autor do milagre, embora que seja Ele o autor de todo o poder, mas para a execução de obras, de coisas grandiosas no meio da sua igreja, no meio dos seus servos, a Bíblia vai nos deixar perceber que este Deus exige que este povo prepare
prepare o cenário para receber a sua grandiosa obra. Por exemplo, quando você percorre o livro de Josué, antes de Israel rodear a cidade, o texto vai dizer que há um comando de Deus, através de Josué, a toda a nação, dizendo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Ora, este Deus não poderia ter iniciado de uma maneira súbita, realizar de uma maneira repentina, dizendo: eu já vou fazer uma grande obra, recebam. Mas não, ele dá um comando que este povo deveria preparar cenários. Jesus vai multiplicar os pães. Jesus vai realizar o milagre da multiplicação, mas você percebe que Jesus não vai pegar o pão e já vai distribuindo, repartindo, compartilhando de uma maneira milagrosa. O texto vai dizer que ele ordena que a multidão se assente, de 50 em 50, de 100 em 100. Percebe que o poder estava nele para a multiplicação, mas a multidão se assentando de maneira organizada. Era Jesus dizendo: prepare esse ambiente para receber o que eu estou a entregar. Vocês estão comigo? O Pentecoste, o maior acontecimento do Espírito nesses últimos 2000 anos, sem sombra de dúvida, foi o Pentecoste. A ação do Espírito de uma maneira ímpar. E você percebe que os discípulos ficaram 10 dias orando, buscando. Esses 10 dias era como se eles estivessem preparando cenário. É como se eles estivessem preparando o ambiente para acolher, para recepcionar a tão poderosa obra do Espírito. Essa questão do ambiente, essa questão do cenário é tão pedagógico para nós, que houve uma ocasião em que Jesus entra numa cidade, e ora, nós estamos falando do Deus encarnado, nós estamos falando do Deus que permanecia sobre a influência do Espírito Santo, que não havia absolutamente nada impossível para Jesus realizar, mas o texto vai dizer que naquele lugar ele não pôde realizar muitos milagres. Não pôde realizar, não é porque ele não queria e não é porque ele não podia. Ele não realizou porque o cenário, o ambiente não estava preparado para acolher os seus movimentos. De maneira intencional, esse mês de fevereiro, essas próximas, com hoje, essas 4 ministrações, nós estaremos preparando um cenário para aquilo que Deus vai ministrar para nós nessa próxima série, que vai se inaugurar na primeira terça de março. Eu quero que você entenda que cada terça-feira Deus estará ajustando algo, e é claro que não há nada automático. A ideia é que você, de maneira muito espiritual, discirna isso, de que essa próxima série que nós estaremos trabalhando não é mais um tema,
Não é mais uma rotina de estudo bíblico que você vem, olha, hoje foi bem, hoje não foi nem tanto, vamos voltar para cá, vamos ver se terça-feira que vem vai ser melhor. Eu não quero que você imagine que essa nossa próxima experiência que nós teremos nas nossas séries, ou na nossa série no mês de março a seguir, seja mais uma que nós já tivemos tantas outras aqui nesses últimos anos. Mas eu quero que você creia, acima de tudo, que Deus estará virando uma chave na sua espiritualidade. Eu quero que você creia que quando você estiver lá na sua casa, com o seu corpo cansado, depois de um dia de trabalho, cheio de desafios, onde que o seu corpo vai clamar, vai pedir, você vai olhar para a cama e o colchão vai te chamar para lá. Mas você vai lembrar do que você experimentou na última terça-feira. E você vai dizer: corpo, eu não negocio, eu preciso estar lá, porque eu sei que hoje Deus tem uma outra porção para a minha vida. Você está me entendendo? Diga amém. E eu quero desenvolver isso a você, olhando para esse texto de uma maneira que geralmente eu não olho para ele. É muito comum a gente olhar essa narrativa quando Deus pede Isaac para Abraão. A gente foca em Abraão, e de fato parece-nos que o protagonista aqui seja Abraão, é ele que está em cena, é ele que está sendo provado. Mas também é verdade que quando a gente olha para a conduta de Isaac, Isaac não foi tanto um coadjuvante, ele também fez parte desse cenário, desse ambiente, desse acontecimento, de uma maneira muito atuante, de uma maneira muito forte, de maneira muito pedagógica. E o texto que nós lemos é um texto que, particularmente, eu quero que seja a sua razão de orar essa noite após a nossa reflexão. Porque o texto vai dizer que Isaac foi atado no altar. Ele foi amarrado sobre o altar. A ideia do atado, a ideia do amarrado, é como se houvesse claramente dizendo assim: Isaac, daqui você não pode fugir, daqui você não pode escapar, daqui você não vai desistir desse lugar, você está atado nele, ainda que em algum momento você viva uma crise, uma tensão, é isso mesmo, não há um plano B, não há um plano B, você está atado a este lugar. Agora veja, o texto vai dizer que ele foi atado, ele não se atou, porque para estar neste lugar, embora que Deus havia dito foi a Abraão, mas Isaac precisou crer, ou não? Porque ele não é um menino, um bebê, 5 anos, a qual o pai consegue manipular. Ele é um rapaz, ele já é um jovem, e que tinha, dentro de uma lógica, todas as razões para pensar que o seu pai estaria caducando. Mas, pai, o nosso Deus nunca pediu seres humanos para ser sacrificado. Isso são coisas dos pagãos. O senhor está certo disso? Você está certo, o pai disse, eu acho que o senhor está equivocado. Então eu estou fora disso. #pastil do altar. Mas não,
ele crer, então ele se permite, ele se rende ao altar para ser atado. Eu quero que você entenda que o desejo de Deus é que você esteja atado no lugar que Ele quer que você esteja. Eu quero que você esta noite assimila isso, que Deus não quer que você esteja neste lugar estratégico dele, como um olhar, percebendo, inclinando para uma saída de emergência. Deus não quer que você esteja em um lugar pensando, elaborando um plano B. Deus quer te conduzir a um lugar de maneira que não haja um plano B, uma segunda possibilidade de desistência, de distância, de apostasia, de esfriamento. Não, Deus quer te colocar em um lugar onde que você não tem alternativa de viver em um outro lugar que não seja aquele, e você não estará ali pressionado, você não estará ali de maneira coagido, porque as cordas pela qual Deus nos ata no seu altar, o profeta Oséias vai dizer que são cordas de amor. É o amor de Deus que nos prende, é o amor de Deus que nos assegura neste lugar. E eu desejo que você ore ao Senhor esta noite, dizendo: Espírito Santo, eu quero estar atado no teu altar, porque o altar é o lugar do encontro. É o altar que Deus ordena a Israel que construísse um, porque era ali que ele viria e tocaria e receberia o sacrifício, a entrega, a adoração. O altar é um lugar da presença. É um lugar da presença. Quantas vezes você está em um lugar certo? Você está num propósito certo, mas você está solto. Então, quando vem um vento, quando vem um embate, você está solto. Então, o seu próximo passo é fugir. Eu falo: Deus, eu não quero ter possibilidade de me afastar da onde que o Senhor quer que eu esteja. Eu quero que o Senhor me ata por inteiro no lugar do meu propósito. Aonde que o Senhor quer encontrar comigo? Aonde que o Senhor quer tratar comigo? Esse lugar da aprovação de Deus. Embora aqui em cena é Abraão que está sendo provado, mas Isaac também está sendo provado aqui. E eu quero dizer que atado neste altar é onde que nós devemos estar. Você deve orar dizendo: Deus, me ata ao altar da oração. Eu não posso fugir da oração. Eu não posso. Por mais que haverá dias em que eu não terei uma palavra a dizer. Mas quem disse que oração é apenas falar? Oração é estar, oração é o encontro. Então, ainda que eu esteja em silêncio no meu secreto, mas eu não consigo fugir desse lugar. Eu não consigo abandonar, porque eu estou atado. Eu me quis, eu me permiti que Ele me atasse, que Ele fechasse todas as portas de saída, porque aqui
aqui é o lugar em que eu viverei uma virada, é aqui que Deus me tocará, é aqui que Deus vai me mover, é aqui que Deus vai agir em mim, é aqui que Deus vai abrir as portas, é aqui que Deus vai renovar o meu entendimento. Eu não vou fugir, porque eu não estou solto, eu estou atado neste lugar. Vocês estão comigo? Digam amém. Eu quero avançar dizendo que, na minha percepção, é aqui, nesse lugar atado no altar, que Isaac vai ganhar autoridade para viver. É aqui, nessa submissão, nessa rendição, nessa não fuga, nessa não desistência. Eu oro e digo: Deus, me ata. Eu quero estar atado no meu casamento. Eu quero estar atado na aliança, eu quero estar atado na minha vocação, eu quero estar atado no meu chamado, eu quero estar atado nos meus deveres, quanto marido, quanto pai, quanto homem. Eu não quero ficar com chave no bolso, para quando a crise vier, eu tirar esta chave, deschavear este cadeado e fugir. Eu não quero ter uma segunda opção a partir do meu arbítrio. Eu me rendo, a minha vontade, todo o meu querer, eu entrego em suas mãos, porque eu sei que a natureza pecaminosa, o nosso coração é muito enganoso, e vai chegar em algum momento em que você vai querer escapar, você vai querer fugir, você vai querer negociar, você vai querer se safar. Então tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é sublime, tudo aquilo que traz o celestial, o divino, tudo aquilo que é de caráter eterno, tudo aquilo que é validado por Deus e pelo céu, você deve orar dizendo: Deus, me ata neste lugar, de maneira que as minhas mãos não consiga desatar esses nós, porque é aqui, se o Senhor me atou aqui, é aqui que eu preciso ficar para viver a minha maior experiência. Porque é aqui que Isaac vai ganhar autoridade. Todas as vezes que você está atado numa virtude, e então você é ofendido, então você é contrariado, então você vive um embate, e a vontade é que você fuja para não perdoar. Então a vontade é que você fuja para não amar, mas você está atado à virtude, você está no altar do Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem como fugir, você está atado aqui, então não há opção, o seu destino é perdoar, o seu destino é amar, e quando você libera isso no altar, é isso que vai te dando autoridade para viver. Autoridade para aconselhar pessoas, autoridade para orar com pessoas, autoridade para inspirar pessoas. De modo que eu estou convencido que este ato de Isaac aqui no altar, permitindo ser atado diante de Deus para o sacrifício, foi a chave que lhe concedeu a autoridade para toda a rota da sua vida. Esse ato foi tão poderoso de Isaac, que quando ele desce do altar, a Bíblia vai dizer que uma notícia chega a Abraão, que Rebeca havia acabado de
nascer. Uau! Enquanto eu estou atado aqui contra lógicas, contra tudo que poderia me convencer o contrário, é como se Deus estivesse trabalhando no futuro de Isaac. É como se Deus estivesse dizendo: Isaac, porque você está atado aqui, você não resistiu, você não fugiu, você não empreendeu nenhuma fuga, fica tranquilo que eu já estou preparando a sua esposa. Existe um lugar em Deus que, se nós acessarmos, cada acesso é uma surpresa de provisão, é uma surpresa de providência, é uma surpresa de uma ação poderosa no seu futuro. E uma das coisas que Deus mais ministrou no meu coração sobre essa autoridade que Isaac ganha naquele altar é que, tempo depois, Isaac, ele chega em Gerar e ele encontra poços entulhados. E você percebe uma ousadia de Isaac em desentulhar os poços do seu avô Abraão, do seu pai Abraão, perdão. Isaac, ele tem uma intrepidez de olhar para os poços do seu pai e dizer: nós vamos desentulhar essas fontes. E ele faz uma vez, e vem alguém querendo sabotar, e ele faz a segunda vez, e vem alguém querendo sabotar, e ele vai a terceira vez, e vem alguém querendo sabotar, até que ele desentulha um poço, e Deus diz: aqui ninguém mais toca. O que Deus trouxe nós esta noite é que, para que você ganhe autoridade para desentulhar poços, você precisa estar atado no altar. Você precisa estar fixo em um ambiente em que Deus vai mexer com o teu interior em camadas mais profundas possíveis. Quando Isaac decide desentulhar aqueles poços, Isaac está lidando, ele está movimentando em uma ação geracional. E este é o ponto-chave para nós esta noite. Isaac identificou que havia fontes ali, que um dia jorrou, que um dia fluiu, um dia saciou sedes, um dia evitou a morte de um sedento, alimentou povoados, alimentou plantações. Isaac identifica que havia alguns poços, e esses poços foram vitais. Imagina em uma cultura que é radicalmente agrícola. O poço não tinha a ver apenas com o indivíduo, um poço não tinha a ver apenas com uma família, o poço tinha a ver com a comunidade. A cidade se abastecia de poços. Isaac identifica isso, e ele está cheio de ousadia, ele está cheio de autoridade, porque ele conhece quem está com ele. Ele já encontrou com este Deus naquele altar, ele estava atado naquele
ponto de encontro. Ali demonstrou que o coração dele pertencia radicalmente a Deus. Ali ficou provado que ele não tinha nenhuma intenção de negociar sua fidelidade, de negociar a sua lealdade, de negociar o seu amor. Ali ficou provado que a sua vida pertencia tão somente a Deus, e o mundo espiritual valida essa autoridade na vida de Isaque, de maneira que é como se o céu estivesse dizendo: aonde que você estiver, a minha mão estará sobre você, movimentando uma grande obra. Eu quero te dizer esta noite, com muito temor no meu coração, um dos riscos em que nós corremos quanto igreja é viver uma vida particular. É viver uma vida de maneira que tudo que me preocupa é o que diz respeito a mim. Tudo que me preocupa é o que diz respeito à minha casa, o que diz respeito à minha saúde, o que diz respeito às minhas finanças. Existem cristãos que eles vivem uma vida inteira na igreja. E você pergunta assim: qual foi uma única experiência, qual foi o único movimento que você operou na sua vida cristã, que você contemplou gerações? Deus pergunta para você hoje aqui, qual é a causa que você está envolvido? Qual é a causa que você está envolvido hoje no reino de Deus? Que esta causa tem reverberações geracionais. Existem orações que você faz, existem jejuns que você faz, existem intercessões que você faz, existe algo que você está engajado em projetos a qual você está radicalmente intencionado, olhando não para você, mas olhando para gerações. E quando eu falo de desentulhar poços, eu falo de uma autoridade de você lidar com gerações. Porque quando Isaque vai desentulhar aqueles poços, primeiro, ele está lidando com a geração do seu pai, do seu ascendente. Quando ele desentulha, ele não está apenas se movendo para a geração ascendente, mas ele está se movendo para a geração da sua descendência, porque este poço é que vai descedentar os seus filhos, os seus netos e todos aqueles que viverão nesse ambiente. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Permita-me ser ainda mais claro para nós orarmos. Alguns poços estão entulhados nessa geração. E o que eu falo aqui, eu não falo de modo generalizado, jamais. Até porque que eu não tenho a mínima noção dos meus olhos. Sei por fé, mas não pelos olhos, de que Deus está fazendo uma grande obra na terra. Então não estou aqui com saudosismo, eu não estou aqui, não. Mas existem poços
Existem águas em que essa geração passada bebeu, que muitos de nós ainda não bebemos. Existem experiências, e percebe que esse texto ele fluiu no meu coração, porque nós estamos preparando para o mês de março. O tema do ano é sobre o Espírito Santo. O próprio Jesus comparou o Espírito Santo como uma fonte. O próprio Cristo comparou o Espírito Santo como um rio. Então veja, existem aspectos do Espírito Santo que esta geração passada viveu, bebeu, mergulhou, e que essa geração de hoje não experimentou. Quem aqui já ouviu algum testemunho de alguém que, filhos, por exemplo, filhos que foram batizados no Espírito Santo em casa? Quem já ouviu um testemunho assim? Você sabe do que a gente está falando? Você sabe que é uma família se reunindo em um culto doméstico, pastor Samuel? Em um culto doméstico. Não tem pregador de fora, não tem cantor, não tem o Juan lá para cantar. Só a família. A família abre a Bíblia, invoca, clama pelo Espírito Santo. Eu conheço histórias que os pais estavam orando no quarto, os dois lá. Os filhos acordaram na madrugada, bateram na porta do pai e disse: pai, nós estamos sentindo uma coisa. E eles entraram. Quando eles se ajoelharam, Jesus os batizou no Espírito Santo. Os nossos pais cansaram de virar a noite inteira orando. Havia um lugar em Deus que esses homens bebiam de uma água, de uma sede por Deus, que eles oravam a noite inteira na presença do Espírito Santo. Não era aquela oração da guerra, não era aquela oração assim do peso: ai meu Deus, essa hora não passa, ai meu Deus, eu já orei por todo mundo, já orei pelos cachorros, já orei pelos missionários, acabou as palavras e só passou 10 minutos. Não. Era a oração que saltou da guerra, e toda oração é uma guerra, mas foi para o deleite. Esses homens se deleitavam na presença de Deus. E você acha que no outro dia eles iam para casa dormir? O pastor Nirton pegava sua bicicleta e ia andar 40 quilômetros para levar ceia. Esses homens experimentaram alguma coisa, de maneira que alguém se convertia quando colocava as mãos sobre eles. Imediatamente eles recebiam línguas espirituais. Em algumas realidades, este poço está entulhado. Famílias que estão vivendo conflitos, famílias que estão vivendo letargias, famílias que estão vivendo tensões, e que na verdade deveria estar bebendo desta água, mas os poços estão entulhados. Esse sentimento da fragilidade, qualquer
coisa é justificativa para não estar. Qualquer coisa é uma justificativa para não fazer, para não buscar, para não clamar. Existem poços nessa geração que estão entulhados. Isso tem conotações pessoais. Conotações pessoais na sua vida de algo que você já viveu, de algo que você já viu, de algo que você já experimentou, mas hoje você não experimenta mais. Então este poço na sua vida, na sua personalidade, precisa ser desentulhado. Mas isso pode se estender para o casamento, para a família. Isso pode se estender para a sua vivência na igreja. Isso pode se estender para a sua vivência no reino de Deus, na amplitude do mundo. Mas de repente, não tem a ver apenas com o que os nossos pais já viveram, poços que eles cavaram, mas tem a ver com a geração que está vindo. Como é que é o nome da sua filha, Juan? Quantos anos? Tem a ver com a geração da Gabriela, de 2 anos. Tem a ver com o que eles vão contemplar nos nossos cultos nesses próximos anos. O que eles verão sobre casamento. O que eles verão sobre família. O que eles verão sobre sexualidade, integridade, santidade, relacionamento, amor incondicional. Tem a ver com o que eles ouvirão de experiências que vai brotar dessa escritura entre nós. Tem a ver com reuniões em que eles estarão entre nós e ninguém vai querer ir embora. Ninguém vai se preocupar, eu preciso ir para casa porque amanhã é cedo que eu preciso trabalhar. Não! Há uma fome aqui dentro. Há um sentimento de um sobrenatural que eu não troco por nada. Eu vou ficar aqui. Eu quero emergir neste lugar. Eu quero tocar essa glória. Tem a ver com essa geração. A maneira como nós adoramos. Eu participei de uma igreja que num dia de culto de domingo, a orquestra não estava escalada no dia por uma programação, e veio uma família, a qual eram músicos, e quando souberam que a orquestra não ia tocar, eles voltaram para casa. Não tem a ver com os meus aperitivos vaidosos. Não. Essa geração que vem, nós precisamos deixar água jorrando para eles beberem. Nós precisamos deixar legados transformadores. Mas Isaac não consegue essa autoridade assistindo culto em casa. Nada contra aqueles que por eventualidades justificáveis não pode estar aqui com a gente. Isaac não consegue isso no conforto de um palácio, na poltrona do vovô, nada contra o vovô, no ar-condicionado, e dizendo com água de coco, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não. Ele conquista essa autoridade no altar. No desconforto do altar, da entrega. A iminência de uma morte.
de ser degolado, mas eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, e daqui eu não vou sair. É ali que ele vai ganhar autoridade para desentulhar poços em relação à sua ascendência e para desentulhar poços em relação à sua descendência. Eu sei que você tem os seus dilemas, eu sei que você tem os seus desafios nas ordens mais inimagináveis na mente desse pastor, mas pelo amor de Deus, salta-te do seu mundo, da sua caixa, salta-te dessa margem de vida que você se encaixou entre o seu nascimento e a sua morte. E o Paul Tripp, ele é cirúrgico em dizer que uma das táticas de Satanás é reduzir a sua vida no tamanho da sua vida. Meu Deus, você imagina que tudo que eu fizer hoje, se eu vivo meus 80, 90, 100 anos, tudo que eu fizer entre o meu nascimento e morte, é tudo que eu fiz. Acabou a minha voz, acabou toda a essência do que eu plantei. Deus me livra disso. Porque a história de Abel ainda fala. Houve um encontro emblemático de Jesus com uma mulher chamada samaritana, conhecida como samaritana, sua nacionalidade. E aquele encontro aconteceu aonde? Esse encontro aconteceu aonde? Acontece ao redor de um poço. Foi ela que cavou o poço? Foram os discípulos que cavaram aquele poço? Foi Jacó. Jacó entendeu o legado do seu pai. Você imagina nós promovermos encontros. Você imagina nós promovermos orações, vigílias, jejuns, intencionalidades, que vai ser um poço, que vai promover encontros de transformação para outras gerações. Existe um lugar que nós precisamos acessar no Espírito de Deus. E é esse convite que eu quero fazer ao seu coração. Eu quero que você ore hoje, eu quero que você ore nessas próximas terças-feiras, dizendo: Deus, me ata num lugar, me ata no altar dessa palavra, onde que o Senhor vai fluir para mim, o Senhor vai fluir para a minha alma. Porque eu quero ganhar autoridade para desentulhar poços à minha volta. Eu quero pensar além da minha dor. Eu quero pensar além daquilo que não está funcionando. Eu preciso pensar desesperadamente, geracionalmente. Nós precisamos acessar este lugar. E com todas as minhas forças, eu tenho orado a Deus. Eu quero que a terça-feira seja esse lugar. Eu quero que este lugar seja um ponto de encontro muito profundo entre você e o Espírito de Deus. Mas isso não tem a ver algo comigo. Isso tem a ver de um Isaac que vai dizer: me ata aqui, me ata. Eu não quero fugir desse lugar. Eu quero ganhar autoridade. Eu sei que eu não vou ganhar autoridade em lugares
confortáveis. Eu vou ganhar autoridade no altar. É com a Bíblia aberta. É conhecendo o Espírito Santo como eu nunca conheci. É ali que eu vou ganhar autoridade para desentulhar os poços dos meus filhos que já estão entulhados. Os poços da minha casa, da minha fé, da minha geração, quanto Blumenau, quanto Santa Catarina, quanto Brasil. Eu quero que você ore para que o Espírito Santo te ata a este lugar. Porque você quer assumir uma responsabilidade geracional. Você quer assumir uma responsabilidade que vai além da sua existência. Você quer ter uma história com Deus, de deixar um poço como herança para promover um encontro de salvação, de transformação, de destino.